Andréia, eu arrendo umas terras e elas queimaram. Eu quero saber se eu consigo extinguir esse contrato, me livrar desse problema, alegando caso fortuito e força maior. Porque eu ouvi dizer que tem um artigo de um decreto aí que me permite fazer essa extinção. É verdade? Primeiro vamos esclarecer entre caso fortuito e força maior. Não existe, senhores, um consenso na doutrina sobre as diferenças entre um e outro. Existem doutrinadores que entendem que força maior é um advento da natureza e caso fortuito é um advento alheio à vontade das partes, outros entendem o inverso e outros entendem ainda que são a mesma coisa. Para nós, o que importa? Importa o que o STJ entende. E o STJ entende que em ambos existe a imprevisibilidade e é isso que importa, tá ok? Respondendo à pergunta então. É possível extinguir um contrato de arrendamento alegando força maior? A resposta é sim, senhores. É possível extinguir um contrato de arrendamento alegando força maior. Contudo, nós precisamos ter claro que o instituto da força maior, ele não pode ser, ou melhor, ele não é uma carta na manga do arrendatário para que ele se livre de um problema. Por quê? Porque antes desse contrato ser considerado extinto, existem alguns pontos que precisam ser considerados. A extinção, ela não se dá de forma automática. Eu vou apontar aqui 4 que eu julgo os mais importantes. E o primeiro deles, ele vem justamente no artigo de lei que permite essa extinção, que é o artigo 29 do decreto 59566, que é o decreto que regulamenta o nosso queridíssimo ET, né? Nosso Estatuto da Terra, que determina que a perda do objeto, ela precisa ser total. Ou seja, senhores, no caso de queimadas, a propriedade, ela precisa ter sido devastada pela queimada. Não basta ter perdido uma parte, tem que ter sido totalmente devastada pelo fogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: em que momento estava a atividade agrária exercida naquela propriedade quando a propriedade foi tomada pelo fogo? Por quê? Porque a depender do momento, o prejuízo pode ser muito grande ou ele pode ser minimizado. Por exemplo, uma lavoura, senhores, colheu no dia anterior, um dia antes dela ser tomada pelo fogo, ou nossa, nós íamos colher no dia seguinte. Pois é, isso faz diferença na prática. Outro ponto, terceiro ponto que eu trago aqui para os senhores, que eu penso que faz toda a diferença na prática. Em que momento do contrato estava? Explico. O contrato acabou de ser firmado. Tem 6 meses, 8 meses, 1 ano que seja. Ou nós estávamos no meio da vigência, o contrato tinha 10 anos e nós estávamos no 5º ano exatamente, doutora. Trabalhamos a terra para plantar aí mais 10 anos e perdemos tudo, enfim. Ou, doutora, nós já íamos entregar a terra mesmo, já estávamos no fim da vigência do contrato, nós já tínhamos inclusive até notificado que não tínhamos mais interesse em permanecer arrendando. Então, isso faz diferença. Esses pontos na prática fazem diferença. Quarto ponto. O que este contrato determina, o contrato por escrito, que acredito que tenha. O que este contrato determina sobre caso fortuito e força maior? Menciona alguma coisa? Ou não fala nada? É omisso? Nós precisamos aqui lembrar que os nossos tribunais não aceitam cláusulas de estilo. Não aceitam cláusulas de estilo. O que é isso? Nas causas de extinção de contrato, né, senhores? Abrindo um parêntese aqui para ficar mais claro. Nas causas de extinção de contrato, que são rescisão, resilição e resolução, os nossos tribunais são resistentes nasquelas cláusulas que falam: a infração de qualquer uma dessas situações acima citadas rescinde, resolve o contrato. Nossos tribunais não vê com bons olhos, então nós, quando elaboramos um contrato, precisamos ser criativos. Na verdade, nós precisamos observar os problemas que tem naquela região e colocar as situações que podem dar cabimento à extinção do contrato, né, dos contratos. E o caso fortuito e força maior, os adventos da natureza,
eles são alguns desses casos que nós precisamos colocar em contrato. Então, voltando, o que este contrato fala sobre caso fortuito e força maior? Não fala nada? Por quê, senhores, esses pontos precisam ser considerados? Porque o interesse sempre é manter a relação contratual e não acabar, não extinguir o contrato. Manter tanto a relação contratual, senhores, quanto manter a boa relação entre as partes. É fundamental, né? Quantas relações eu pego do contrato do meio para o fim, eram amigos, não são mais? Não precisa disso se houver um bom contrato ali, né? As pessoas tendo bom senso sempre. Mas o que eu quero deixar claro aqui nessa prosa, senhores, é o seguinte: o arrendatário, ele não pode virar as costas e ir embora, porque existe esse artigo de lei. E o arrendador, o proprietário da terra, ele não pode ficar caçando motivo para imputar a culpa ao arrendatário e pleitear uma indenização, né? A justiça do homem pode até falhar, mas a divina não falha. Então, nós precisamos ser justos. Tem sim que apurar o que causou aquele incêndio, mas não para ficar imputando culpa, para resolver. Se houver culpados, vamos resolver. Será apurado para que se resolva. Cada um precisa arcar com suas responsabilidades. O que eu acho interessante é que neste momento que estamos vivendo agora, estamos em setembro, outubro de 2024, se estiverem assistindo esse vídeo depois, está tendo muitas queimadas. Parece que estão sendo orquestradas essas queimadas, criminosas. Mas as queimadas sempre existiram. Durante todo o ano, elas sempre ocorreram. E elas sempre foram objetos de questões. Então, nós, profissionais da área, precisamos saber exatamente quais passos seguir, como orientar essas pessoas que estão passando por esse momento. Porque quem passa por qualquer questão imprevisível, seja ela da natureza ou não, é desesperador, senhores. É desesperador. Então, ainda que nós não possamos resolver tudo, mas precisamos pelo menos dar a segurança de que eles estão sendo bem assistidos nesse momento tão delicado, seja ele qual for, seja ele qual perda for, qual problema for, né? Assim penso eu. O que eu quero deixar claro aqui na nossa prosa, resumindo a nossa prosa, que fique cristalino na mente dos senhores, é que um advento, seja ele força maior ou caso fortuito, não gera automaticamente a extinção de um contrato de arrendamento, tá ok? É necessário observar essas questões que eu mencionei e tantas outras que forem pertinentes àquela propriedade. Até mais. Fiquem com Deus.